Muito bem-vindo. Que dia maravilhoso. E para que esse dia fique ainda melhor, vamos começar enviando amor incondicional, paz, alegria. Vamos colocar luz em todos os nossos movimentos. Vamos colocar o amor incondicional em todos os nossos momentos. Que a paz, que a luz, que o amor faça parte do nosso dia, que nos surpreenda, que seja os condutores, os propulsores, o caminho que nos transforma, que nos leva a seguir adiante, que nos mostra como ser fortes. Que nós possamos hoje mostrar a nossa força pela alegria, não pela tristeza. Que nós possamos mostrar a nossa força pelo amor e não pelo ódio, pela verdade, pela sinceridade e não pelo engano, não pelas dificuldades. São momentos que todos nós passamos, momentos de dor, momentos de raiva, momentos de dificuldade, mas é diante desses momentos que nós descobrimos também o quanto somos fortes, o quanto somos capazes, o quanto existe dentro de nós uma força maior chamada amor. Bom dia, Zilma. E esse amor nos guia, nos transforma, nos ilumina e nos leva a lugares onde nós pensávamos que não poderíamos conseguir. Às vezes o cansaço, a tristeza, o desânimo nos deixa murcho, nos para. E aí vem o Criador com aquela pitada essencial de amor infinito, de amor incondicional que Ele tem por cada um de nós e nos dá aquela injeção de ânimo. Bom dia, Luceni. Que o seu dia seja maravilhoso, que o seu dia seja abençoado e que venha aí uma pitada boa das surpresas de Deus. Porque com o amor incondicional nós conseguimos superar todas as nossas dificuldades. Mas nós precisamos aprender a viver de amor incondicional. E como viver de amor incondicional se todo dia eu tenho uma tristeza? Como viver de amor incondicional se todo dia eu tenho uma raiva? Isso funciona para o outro, para mim acho que isso não funciona. Funciona porque para viver de algo, você precisa começar a colocar esse algo na sua vida todo dia. Todo dia um pouquinho. E isso se chama caminhada. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa vida, caminhando. Se pararmos, não vamos chegar a lugar algum. O interessante, o importante é dar um passo de cada vez. E vamos falar um pouquinho sobre a adolescência? Vocês que já estão aqui, já passaram por essa fase. Qual foi a experiência? Como foi lidar com ser adolescente, sendo você o adolescente? Há alguns anos, a adolescência ela era um tanto diferente em alguns lugares. Tem lugares que hoje ainda é tratado de modo semelhante. E o que acontece? Até 1898, o termo adolescente não existia. Não existia adolescência. Todas as pessoas eram tratadas da mesma forma. A criança era tratada como um mini adulto. O adolescente era tratado como um adulto. E o adulto também era tratado como adulto. Hoje, em 2021, você que conhece criança, adolescente, adulto e idoso, imagina tratar um adolescente de 12 anos do mesmo modo que tratava-se uma pessoa de 90 anos. Faz sentido para você? É meio sem lógica, né? Imagine uma escola ou um parque de diversões. Imagine um parque de diversões onde coloca-se um idoso de 90 anos e um adolescente de 94. Um idoso de 90 anos e um adolescente de 12 anos.
Vamos colocar os dois para brincar em uma gangorra? O que vai dar isso? Será que funciona? Então, é muito estranho tentar imaginar uma situação assim. Mas até 1898, o adulto e o adolescente era tratado da mesma forma. A partir de 1898, surgiu os estudos sobre a adolescência. E exatamente nesse ano surgiu o termo adolescência. E a adolescência foi caracterizada como a fase da vida, assim como a infância, e tem suas subdivisões. O adolescente, dentro da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um ser de 12 a 18 anos. Já para a Organização Mundial da Saúde, é um ser de 12 a 25 anos. Sendo que de 12 a 18 anos nós temos o adolescente e de 18 a 25 anos nós temos a fase da juventude. Porque indica que um ser de 18 anos a 25 anos, ele ainda não tem a maturidade adulta completamente formada. Mas e na vida real? O que é ser adolescente? Na vida real, como funciona um adolescente? A adolescência, ela já recebeu o apelido de aborrecência. Alguns pais dizem, lá em casa tem um aborrecente. Por que aborrecente? Porque dentro de um cérebro adolescente, dentro de um corpo adolescente, existem tantas confusões da transformação para a formação do ser, que ele não sabe lidar com essas transformações. Ele não é mais adulto, ele não é mais criança. Sabe aquela criança que tudo que pedia ganhava, que tudo que queria podia fazer, que ora estava brincando, outra hora ela estava brincando também e não precisava fazer nada? E não precisava ter responsabilidade? Ela misturou-se com aquele adulto que tem horário para levantar, que tem trabalho para fazer, que tem responsabilidades e compromisso. Pega-se um ser só, mistura-se a criança e o adolescente e faz-se um bagunçado perfeito. Vira-se uma mistura que ninguém sabe. E agora? É criança? Opa, não, agora é adulto. Não, é adolescente. Não, criança, adulto, adolescente. Poxa, criança, acordei criança, eu quero brincar. Não, você vai arrumar o seu quarto. Começam aqui as confusões. Começam aqui os desentendimentos. Quando você fala para o seu filho adolescente, você vai arrumar o seu quarto agora e não brincar, a primeira coisa que surge é uma cara feia. Muito feia. Um bico de todo tamanho. E você olha e fala assim, mas eu não disse nada, eu só disse vai arrumar a sua cama, arrumar o seu quarto. Mas parece que foi um marimbondo lá e tuf, deu-lhe uma ferroada daquelas. O que fazer nesses momentos? Como o adulto, ora, já está muito cansado de todas as tarefas que ele tem e ele só quer uma ajuda, é muito comum o adulto enfurecer-se também. Porque ele olha e fala, não fiz nada errado, eu só fiz um pedido. E na maioria das vezes, o pedido do adulto, ele é até educado. Muitíssimo educado, por sinal. É apenas um pedido. E com os bicos, as caras e bocas, o adulto vai começando a criar estratégias para lidar com a fase adolescente. E quando a adolescência supera todas as suas adaptações, supera todas as suas regras, e você não consegue lidar com essa situação,
nós às vezes não temos entendimento, às vezes não temos o conhecimento suficiente, porque fazemos como sabemos. E sabemos porque assim aprendemos. O modo que nos foi ensinado é o modo que nós tentamos passar para o outro. Até porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Ninguém pode dar mais do que tem. Ninguém pode dar além daquilo que sabe. E aí entra a necessidade de um novo saber. Entra a necessidade de um novo conhecimento. E aí você precisa buscar. Mas buscar onde, se eu não tenho mais tempo? Eu vou resolver isso de outra forma. Vai ter que me obedecer. A criança, ela te obedecia. Mas para a criança, você dava mimos, você fazia tudo o que a criança queria. Bom dia, Cláudia Mar. E aí, o que percebe-se? E tem crianças que são tão mimadas que quando explodem a adolescência, elas continuam dando birras e querendo ser mimadas. Mas não pode ser assim. Por outro lado, tem crianças que elas realmente parecem, como em 1898, um mini adulto. Aquela criança que quer arrumar a casa, que quer cuidar do irmão, que quer fazer tudo, e o pai fica todo feliz. E pode acontecer na sináptica hormonal, essa criança também ficar um pouco sonolenta, ficar um pouco preguiçosa, porque faz parte da transição dos hormônios e da elaboração e da desconstrução de alguns neurônios. Existem neurônios que vão transformar-se para a vida adulta e existem neurônios que vão deixar de existir. E aí vem a puberdade. Nas meninas vem a questão da menstruação. É muita coisa para uma criança que deixou de ser criança agora aprender a lidar. E nós entramos também no advento tecnológico. Hoje, quando você conversa com o seu filho, você sabe a qualidade do seu diálogo. Mas se você permitir que apenas o advento tecnológico dialogue com ele, qual é a qualidade? A qualidade é ilimitada. O seu filho, a sua filha, o meu filho, ele pode viajar o mundo sem sair de casa. Bom dia, Luciene. Ele pode viajar o mundo. Bom dia, Jennifer. Ele viaja o mundo inteiro, apenas apertando uma tecla. E qual é a qualidade do diálogo desse apertar uma tecla? Então, é preferível que mesmo no seu cansaço, mesmo na sua correria, você possa sentar e conversar um pouco com seu filho. Mas é muito chato conversar com um serzinho de 12 anos, 13, 14, 15, que tudo que você fala, ele tem uma resposta melhor. E ele ainda fala para você assim, bom dia, Janine. Ele ainda fala para você assim, no seu tempo, pai, era assim. No seu tempo, mãe, era assim. Se a senhora não percebeu, o tempo mudou. Entre linhas, liga um despertador aqui e diz, ele está dizendo que você está velha e que não sabe de nada. Mas é a sua velhice que te gabarita na experiência, porque você já passou por essa fase. Você sabe, bom dia, Daisy, você sabe como passar. Talvez você nem saiba explicar, mas você sabe que você passou. E realmente, em 1898, foi que surgiu o termo adolescência, em pouco mais de 100 anos. Então, como que você foi criado?
Muito provavelmente você foi criado numa cultura de antes de 1898. Por quê? Porque foram os seus tataravós, bisavós, avós que fizeram a cultura que chegou até os seus pais. E hoje essa cultura está mudando. E ela está mudando como? Na prática, na força, no acontecimento. E aí, às vezes, você olha e pensa, lá quando você tinha 12 anos, se você chegasse em casa com cheiro de cigarro, o que ia acontecer com você? Se você chegasse em casa embriagado, o que ia acontecer com você? Então, muitas coisas, a repressão era feita de uma forma... Bom dia, Gabriela. A repressão era muito grande. Então, não tinha-se liberdade. Mas como dar liberdade para um adolescente? A liberdade do adolescente, ela começa desde o primeiro dia de vida. Eu estava lendo uma reportagem essa semana falando sobre síndrome ou falta de educação. Tem crianças que você olha e fala assim, nossa, essa criança não apanha. E eu te pergunto, precisa de apanhar? Precisa de apanhar? Se não precisa, se não se deve, por que criar-se uma lei para evitar a agressão? Porque nós somos frutos de uma cultura de repressão. Imagine uma casa com 16 filhos. A minha avó teve 16 filhos. Minha bisavó teve 24 filhos. Imagine tudo isso adolescente. O que se fazia? O meu pai, por exemplo, ele tem um monte de cicatrizes na cabeça, que eram as surras da minha avó. Aí hoje você olha e fala assim, eu não posso bater. Qual é a necessidade do bater? Qual é o efeito do bater? O adolescente, eu repito, é a criança misturada com o adulto. É uma mistura ali, ó, fervilhando, bagunçada, com hormônio, com mau humor, com bom humor, com tristeza, com alegria. E aí, dentro da sua cultura, dentro da minha cultura, eu decido pegar e colocar de castigo, eu decido pegar e colocar dar uma surra. Existe diferença entre birra, entre síndrome e entre falta de educação. E eu preciso escolher o caminho do meio. Como eu vou lidar com isso? Quando você vira para o seu filho adolescente e fala assim, eu não dou mais conta de você, eu desisto, você acabou de perder aquele adolescente. Não estou dizendo que você é culpado de nada, porque você está fazendo como você dá conta. E dentro de você, pai, dentro de você, mãe, tem uma frustração enorme pelo medo de não conseguir fazer um bom adulto. E a verdade é que a gente não faz um bom adulto. O adulto se faz com o nosso exemplo. O adulto é aquilo que ele vai escolher ser. E nós temos o tempo todo de estarmos ali presente e sendo exemplo. É claro que o meu filho vê que eu saio cedo, vou para o trabalho, que eu faço dentro de casa depois que eu chego. Ele vê. Mas quando ele está aqui, ó, na guerra, adolescência, vida adulta, infância, ele finge que não vê. E aí, sabe como que eu me sinto? Desafiada. Desafiada. Falo, poxa, mas eu dei balinha, pirulito, a camisa, o carrinho que queria. E agora é isso que eu recebo? Enquanto pai, nós nunca vamos receber por aquilo que fizemos. Nós somos o exemplo para que quem vem depois de nós possa receber pelo menos aquilo que nós ensinamos. E isso aí já é uma crença limitante. Quando eu falo assim, eu quero que o meu filho seja pelo menos melhor do que eu.
Meu filho não tem que ser pelo menos isso ou pelo menos aquilo. Meu filho tem que ser ele. E quando eu olho para o mundo e falo, apareceu um traficante, apareceu o álcool, apareceu o cigarro, o que eu faço? Aparece ainda o sexo e a gravidez na adolescência. E aí, tem pessoas que quando tem uma filha mulher, já entra em pânico, como eu passei por essa situação. Meu pai dizia que se tivéssemos filhos antes do casamento, não éramos mais filhas dele. O que passa na cabeça de um pai, na cabeça de uma mãe, é medo. É o medo de não dar conta. É o medo de falhar. Mas com amor, sempre fazemos do melhor modo. Sempre fazemos como damos conta, como podemos. E é nesse fazer que nós vamos aprendendo. Meu filho chegou em casa hoje com a garrafa de cachaça, uma cerveja. Eu vou pegar e vou quebrar a garrafa na cabeça dele igual fazia a minha avó em 1950. O que eu aprendi? Eu aprendi que eu posso ser diferente, que eu posso fazer melhor do que a minha avó conseguia fazer em 1950, ou eu simplesmente vou deixar tudo linear. Eu não posso mudar nada. Eu vou fazer exatamente como a minha avó fez, porque o meu pai hoje é pai de 5 filhos, todos os filhos do meu pai têm um emprego, todos trabalham, recebem um salário no final do mês, então é assim que tem que ser? E aí vem o meu filho e olha para mim e fala, eu não quero assim, eu vou fazer diferente. Eu tenho certeza que você sabe onde vai dar o álcool, onde vai dar a droga, onde vai dar o cigarro. E muitos dos fatores de envolvimentos com drogas lícitas ou ilícitas na adolescência, eles vão supurar lá depois dos 35, 40 anos. Então, você ainda discute aqui, você briga dentro de casa e o adolescente olha para você e fala assim, tá mentindo, não sabe de nada. Isso é só para me fazer parar. Mas quando tiver lá na frente, aí vem o resultado. A consequência. Porque tudo que a gente faz, ele tem uma consequência. Se for vibrando do amor incondicional, vai ser amor incondicional. E se não for? Como o próprio nome já diz, é uma droga. Vai ter consequência lá na frente. E como lidar com o adolescente? Às vezes, o adolescente não sabe lidar com ele e o pai e a mãe também não sabem lidar com ele. Não tem nada organizado. E aí eu entro com as ordens do amor da constelação sistêmica do nosso queridíssimo Bert Hellinger. Primeiro, segundo Bert, precisa se restabelecer a ordem. E é muito comum na adolescência você olhar os diálogos e você não saber quem é o pai e quem é o filho, porque está tudo desordenado. Quando entra-se a desordem, entra o desequilíbrio e perde-se a hierarquia. Ora, você olha, você não sabe quem é o adolescente, ou quem é o pai, ou quem é a mãe. E ainda tem muitos pais por aí que dizem o seguinte, não dou conta, meu filho quer mandar em mim. E qual é a sua autoridade? E a autoridade é muito diferente de autoritarismo. Quando eu falo com uma pessoa que tem autoridade sobre um assunto, a pessoa sabe sobre aquele assunto. Quando eu falo com uma pessoa que tem autoritarismo sobre certo assunto, a pessoa cala o outro no grito. E hoje, o que você quer ter com o seu filho? Autoridade ou autoritarismo? Conselho para pais. E eu dou a mim mesmo esse conselho.
Pare. Sabe aquele tempo que você acha que não tem? Descubra. Pare 10 minutos e faça uma reflexão sobre como você está reagindo. Porque não é para ter uma reação, é para ter uma ação. E é uma ação conjunta com o seu filho. Se você descobrir onde você pode melhorar, tá ótimo. Não é para você parar para procurar erros. Ah, eu errei aqui, ele estava certo, eu errei ali, ela estava certa. Não. É para parar e procurar se perguntar e ver onde você pode melhorar. E assim como eu faço o paralelo com a adolescência do meu pai lá em 1950, que a minha avó quebrava as coisas na cabeça dele, porque meu pai não tinha a maturidade adulta, não tinha responsabilidade conforme ela queria, e às vezes ele brincava. E ela quebrava os brinquedos na cabeça dele, ela quebrava pedaços de pau na cabeça dele. E hoje eu posso quebrar pedaço de pau na cabeça do meu filho, eu posso quebrar os brinquedos na cabeça do meu filho, ou eu posso escolher fazer diferente. Cabe a mim. Esse papo aqui é para te ajudar na sua reflexão. E até eu gosto que você interaja comigo, porque eu ensino e eu aprendo ao mesmo tempo. Eu não sou dona da verdade completa. Eu li aqui tudinho, já a segunda vez, para poder falar para você de algo que vem de, muito tempo. Você não é o primeiro a estar aí quebrando cuca com adolescente. Essa história vem desde o começo da humanidade. Mas por que eu não falo a verdade? Porque a verdade que é suficiente, que é eficaz na minha casa, ela pode não ser eficaz na sua casa. E quando eu enxergar, quando eu construir a minha própria verdade, tudo fica mais fácil. Mas se eu não consigo se eu não consigo construir a minha verdade sozinha, vamos procurar ajuda. Nós temos hoje atendimentos no SUS que abraça esses adolescentes e ensina, pegando na mão, como lidar consigo mesmo. A regra, a dica de ouro é uma fase, mas é a fase em que você mais tem medo. E quando eu, mãe, vibro no medo, meu filho sabe disso. Meu filho entende isso. E aí ele vai crescendo. E esse crescimento, ao ponto de ele tornar-se maior do que eu, é extremamente prejudicial. Porque o respeito à hierarquia, ele sempre precisa de existir para que seu filho tenha sucesso no relacionamento, para que seu filho tenha sucesso na vida financeira, para que seu filho tenha sucesso na saúde integral e para que o meu filho também. Eu não estou falando aqui nada rebuscado, eu não estou falando aqui nada muito difícil de se entender. E se você tem dúvida, deixa aqui a sua pergunta, que vai ser um prazer estar batendo esse papo com você e construindo as nossas verdades. Porque se eu não dou conta, também está tudo certo. Está tudo bem eu não dar conta. Mas eu não vou pegar a toalha branca e jogar e dizer: toma, a vida é sua, faça o que você quiser, porque eu não dou conta. Eu vou olhar e eu vou ver quem pode me ajudar. E eu vou procurar ajuda. E ali, naquela ajuda, eu vou passar por um processo até que tudo se resolva. Não é hoje. Ai, levei meu filho na terapia hoje, tá tudo resolvido. Levei meu filho na sessão de constelação, tá tudo resolvido. O processo da transformação continua. O processo da maturação continua. E mesmo o adulto, ele só absorve aquilo que ele quer.
Então, o adolescente precisa ver no espelho dele, na ótica dele, onde ele precisa mudar, onde ele precisa fazer diferente. E um caminho muito interessante para o diálogo é fazer uma linha de tempo. E essa fica como dica especial dessa live de hoje. Senta com seu filho e faça uma linha do tempo. Se precisar, volte lá em 1898 e mostre para ele como foi a vida de quem veio antes. Quais foram as dificuldades, quais foram as consequências. E o quanto você tenta fazer diferente. E nesse tentar fazer diferente, mostre para o seu adolescente que você confia que ele também é capaz de fazer diferente. E que você dá a ele a sua mão para acompanhá-lo nesse fazer diferente, que ele não está sozinho, que ele não está abandonado. Muitas coisas que entram às portas das nossas casas é porque os nossos filhos se sentem abandonados. E o abandono, ele é muito complexo de se lidar. Porque dentro da primeira infância, quando o pai sai para trabalhar, o filho, a filha sente que o pai o abandonou. A percepção da criança é que o pai ou a mãe saiu e ele não vai voltar mais. Já falei isso aqui. E aí o que acontece? Bom dia, Silvana. Ele sente a mesma coisa todo dia. Todo dia, meu pai me abandona de manhã e volta à noite. E quantos casos nós temos de pais que foram realmente embora e nunca mais voltaram? E temos ainda os que não estão mais na vida porque já terminaram a sua missão. E isso vai vibrar no seu adolescente. Vai vibrar somente na minha geração? Não. É uma energia dos antepassados que ela vem de longe, vai infiltrando até chegar. E quando você procura uma ajuda, uma psicoterapia, uma terapia, um grupo, por que que nessa fase as igrejas têm sempre grupos de jovens? Porque quando o jovem rebelde explode com você, pai, dentro de casa, ele corre para a igreja. E ali ele se sente acolhido, porque as regras ali são outras. E aí você olha e fala assim, nossa, meu filho tem só 13 anos, ele foi para a igreja e o padre, o pastor já deu uma missão para ele? Como assim? Ele nem sabe o irresponsável que ele é aqui em casa. Ele sabe. E ele sabe tão bem que para ajudar na transformação para a vida adulta daquele adolescente, ele dá a ele uma responsabilidade. Quando eu era criança, eu não tinha nenhum pensamento de tornar-me adulta, de ter uma faculdade, para depois começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 8 anos. Com 8 anos eu lavava roupa para outras pessoas. Então eu já era uma pessoa com prospectos de vida adulta. Com 11 anos, eu saí da casa dos meus pais e fui trabalhar fora. Então, eu trabalhava durante o dia e eu estudava. Então, eu tinha um dia muito cheio. Era trabalho de manhã e estudo à tarde. À noite, o que vocês acham que eu ia fazer? Dormir. Era a única coisa que eu conseguia fazer, apagar na cama. E depois que eu tive o meu filho, eu olhava e via todo o meu desempenho na adolescência, toda a minha relação com os estudos, que não foi fácil. E eu criei uma mentalidade de que meu filho não precisava trabalhar. Que meu filho poderia terminar, no mínimo, o ensino médio para poder trabalhar. Seria ótimo. Mas ótimo para quem? Ótimo para mim. E agora, estudando e conhecendo adolescentes, meu filho agora está trabalhando. E o trabalho, o estágio, ele faz muita diferença na vida do adolescente. Porque ele está ocupando-se de responsabilidades.
Ele está tornando-se adulto gradativamente. Não impulsionado, não jogado na vida aos 11 anos. É difícil. É difícil. Não estou dizendo que é fácil. E dentro da minha casa tem o meu adolescente. Dentro da casa da Silvana tem o adolescente dela. Dentro da casa da Lucilene tem o adolescente dela. E nenhum é igual. Então a gente senta aqui, bate papo, lê um livro, ouve uma outra pessoa para que vá sendo construída a nossa própria verdade. E se você está me ouvindo agora e o seu coração está acelerado, está batendo no medo de não dar conta, deixa eu te contar um segredo. Você dá conta. Só que você dá conta como você pode. Não se cobre tanto. E se você é adolescente e também está me ouvindo, olhe para você e veja que o seu pai, a sua mãe, eles também são seres diferentes de você, com essência diferente, com capacidade, com competência diferente. Eles não vão fazer como você quer. Eles não vão deixar de ser eles para fazer o que você quer. Porque cada ser do nosso planeta é um ser único, com uma essência, com uma missão. E o que acontece quando nossos caminhos se cruzam? É que as nossas missões, elas se encontram para que nós sejamos cada dia melhores. Enquanto eu, como mãe, trabalho na construção do meu adolescente, eu estou sendo construída e dignificada como mãe. Você dá conta, mas é dar conta como você pode. Pense muito na questão da repressão, na questão do proibir, porque é uma via que causa desafio. E o adolescente, por ele estar transformando, por ele estar se conhecendo, ele está também se achando, ele está se sentindo. E ele quer desafios. Então, a via do diálogo é a melhor via. E hoje, fica com essa dica, guarda bem no seu coração. Sente, faça uma reflexão. Depois dessa reflexão, faça um diálogo. E, se possível, nesse diálogo, faça uma linha do tempo. Mas não é uma linha do tempo de massacre para poder dizer: em 1930 meu avô passou fome porque tinha guerra e você está jogando a comida fora dentro de casa. Simplesmente fale: a minha ancestralidade passou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. E assim como você fez a sua verdade, deixa que o seu adolescente faça a verdade dele também. Ninguém está só. Por isso que as nossas missões se encontram. Eu agradeço por você estar aqui me ouvindo, por você estar aqui aprendendo um pouquinho, e só de você estar aqui você já está transmitindo a sua energia até mim. E essa energia me fortalece, me dá ânimo para estar aqui falando para vocês, estudando, buscando aprender. E aquilo que a gente aprende, a gente leva para o outro. Se fez sentido para você estar aqui hoje, se fez sentido para você alguma palavra que você ouviu, e você pensar em alguma pessoa que essa palavra possa fazer diferença na vida dela, transmita. Porque nós somos um multiplicando. E nessa multiplicação nós somos o todo. Nós somos Deus, nós somos a Terra, nós somos o planeta, nós somos toda a pessoa. Enquanto tiver uma pessoa no nosso planeta sofrendo, nós também estaremos sofrendo com ela. Por isso nós vamos levando essa palavra simples, mas com amor, com a nossa energia de fé, com a nossa energia de vontade de transformar primeiro nós e depois o outro. Muito obrigada, Juraci. Gratidão a cada um. Envio o amor incondicional de Deus a você, a sua família e toda a sua semana.